Raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de abril de 2024 e torcendo para que ao final dessa gravação o software que eu usar, pode ser o Audacity, pode ser o Audition da Adobe, né, ele consiga eliminar o ruído, ele consiga filtrar as frequências indesejáveis que podem comprometer a pureza da nossa experiência auditiva hoje, porque realmente a betoneira aqui do lado está começando cada vez mais cedo e por mais que eu feche a janela, pois bem, vamos torcer para que a gente consiga depurar essa nossa conversa de qualquer coisa indesejável. Eu estou insistindo nessas metáforas ruidosas ou sonoras, porque esse talvez seja um bom eixo condutor aqui do episódio de hoje. Aliás, é um bom pretexto para eu mencionar, acho que o último episódio do Roda e Avisa. Roda e Avisa é um podcast que eu comecei em 2003, na verdade, naquela época podcast não chamava podcast, eu estava simplesmente publicando arquivos de áudio que eu gravava no carro, que eu gravava em circunstâncias bastante improvisadas, e mais tarde eu acabei, com 2004, quando realmente a coisa do podcast se consolidou, faz 20 anos, eu transformei aqueles áudios que eu já publicava desde 2003 num podcast. Então o Roda e Avisa existe faz bastante tempo e continua ativo. Qual é a diferença do Roda e Avisa para o Radinho de Pilha? São os temas. No Roda e Avisa eu sempre falei sobre o impacto da tecnologia, do digital nas nossas vidas. O Radinho é o oposto, é o resto, que eu acho, aliás, um belo resto, diga-se de passagem. E o último episódio do Roda e Avisa foi sobre o que eu, modestamente, considerei talvez uma das maiores inovações das últimas gerações, que foi, em primeiro lugar, o fone de ouvido. Ok, mas o fone de ouvido já existe faz tempo, desde a época que havia radinho de pilha, né, na década de 60, 70, você tinha algum foninho que você colocava no ouvido ali para ouvir o rádio, para ouvir o jogo de futebol, ok, mas quando a Sony lançou o Walkman, faz tempo, eu era adolescente, né, década de 70, 75, por aí, não me lembro muito bem, né, a coisa era diferente porque se você tivesse com o Walkman, que funcionava com fita cassete, né, se você estivesse ouvindo alguma coisa no seu Walkman, só você estava ouvindo aquilo. Não era alguma coisa que o país inteiro estava ouvindo algum jogo da seleção, não era alguma coisa que São Paulo inteiro estava assistindo uma radionovela. Não, aquilo era exclusivamente seu, ninguém imaginava. As pessoas à sua volta não tinham ideia do que você estava ouvindo, ainda mais porque fitas cassete permitiam que você gravasse qualquer coisa, não é? Então, se você fosse um portador, um feliz, aliás, não era uma coisa barata, eu não tive acesso a isso durante muito tempo. Não é? Se você tivesse acesso a esse recurso novo, que é você estar ouvindo algo que ninguém está ouvindo e não é uma alucinação, não é? Então, puxa, isso era uma transformação. Tanto que, se eu não me engano, uma das primeiras propagandas das publicidades do Walkman mostrava um jovem descolado, assim, acho que no metrô e tal, envolto por uma bolha, né? Como se ele estivesse dentro de uma bolha, fora da bolha tudo era chato, dentro da bolha era tudo descolado, tudo era bacana. Então, a primeira transformação que eu acho inédita na espécie humana, né, é você ter essa experiência que é realmente um pessoal intransferível, né? Ninguém sabe o que você está ouvindo, ninguém sabe o que você ouviu, não é? E você também se isola do mundo lá fora. Mas aí vem a segunda transformação, se vocês me permitem aqui a ousadia teórica, é quando surgem os fones com cancelamento de ruído, né? Mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui, cancelar o ruído da betoneira. Né? Você tem hoje modelos que custam caro, tem da Bose, você tem da Sony, né? Todo mundo investindo em alguma maneira de cancelar eletronicamente, de maneira ativa, ruídos do lado de fora, né? Para justamente completar esse seu total descolamento do mundo que te cerca, né? Para você realmente virar um cidadão permanente, né? Com abadá e tudo, da caverna de Platão. Né, que você realmente está num mundo que é só seu, você cancela o ruído. E aí, nesse episódio do podcast, eu viajei um pouco mais na maionese e estendi essa ideia do cancelamento do ruído para o cancelamento de uma maneira geral. Né? Você hoje pode bloquear quem não te agrada, você pode não seguir quem você não gosta, você pode não ler jornal porque as notícias não te agradam, você vai cancelando ruídos, né? Você vai vivendo num mundo do jeito que você quer, onde você quer e assim vai, certo? E isso não é só, eu quero estender isso para, infelizmente, cenários um pouco mais trágicos, porque ontem foi o aniversário
do genocídio armênio. Eu já grandes amigos armênios a vida toda, aqui em São Paulo a comunidade é bastante grande, não é? Eu já tinha ouvido falar na época, os amigos mencionavam, sem levar muito a sério, coisa de adolescente, mas o que acontece é que não foi pouca coisa, né? Os armênios até hoje estão tentando fazer com que a Turquia reconheça o massacre armênio. Vamos lá, o que aconteceu? Império Otomano, vamos falar daqui a pouquinho dos otomanos. O Império Otomano que durou 600 anos, só foi acabar depois da Primeira Guerra Mundial, nos estertores do Império Otomano, que foi colossal. Hoje a capital do Império Otomano era Istambul, não é? Ele se estendeu, pegou a Pérsia, pegou o sul da Europa, cara, um monte de coisa. A Grécia era Império Otomano, a Hungria era Império Otomano, realmente era um império bastante vasto e bastante diverso. Isso é muito interessante. Nas épocas áureas do Império Otomano, os otomanos que eram muçulmanos eram sunis, que é uma das variedades da fé islâmica, eles eram sunis e eles eram relativamente tolerantes com outras crenças. Então, cristãos, judeus, sei lá, o que fosse, zoroastristas, podiam conviver. Eles não tinham tantos privilégios quanto um verdadeiro muçulmano, mas eles podiam tocar a sua fé tranquilamente. Isso nas épocas boas. Obviamente, em 600 anos houve momentos de mais autoritarismo, de mais intolerância, não é? E que algumas minorias foram perseguidas, mas o que acontece é que no final do Império Otomano, o Império Otomano já está perdendo o pé, ele já está percebendo ali que a casa vai cair e talvez por desespero começam a ser um pouco mais, muito mais cruéis do que jamais foram. E a comunidade armênia, num certo ponto, a Armênia, imagina, hoje a Armênia é um país, certo? Mas os armênios foram enxergados pelos otomanos como possíveis traidores, porque havia pistas de que eles iriam se aliar à Rússia. A Rússia era uma inimiga do Império Otomano. A Rússia antes Bom, pois bem. Mas o que acontece é que nessa história de traição da pátria, dos armênios sendo vistos como uma ameaça à integridade já bastante caduca, bastante decadente do Império Otomano, os caras começam uma perseguição. Primeiro em Constantinopla, eles pegam vários intelectuais armênios, centenas, prendem, executam, e aí começa o que é realmente, deve ter sido inominável, que eles chamam a Marcha para o Deserto. Eles pegam centenas de milhares, para não dizer, as estimativas variam, tem gente aí falando em 1 milhão, 1,5 milhão, eles forçam a população armênia a atravessar o deserto para sair do Império Otomano na direção da Síria. E aí o que acontece, essa travessia para o deserto foi uma travessia da morte, porque mulheres e crianças foram morrendo, poucos conseguiram realmente sair fora, chegar do outro lado, e aí começa uma grande diáspora. Diáspora é a palavra para esse tipo de espalhamento, quando um povo é obrigado a se espalhar por outros países, assim como os judeus foram forçados a também fazer uma diáspora, os armênios também, e uma boa parte deles veio para o Brasil, muitos foram para os Estados Unidos, mas a lembrança é um genocídio, isso é efetivamente um genocídio, e o que é doloroso é que o governo turco atual, o Erdogan, ele se recusa a enxergar isso como um genocídio, embora inúmeros países da comunidade internacional reconheçam que isso foi um massacre étnico, foi um massacre religioso que envolveu quase mais ou menos 1 milhão de pessoas. Mais uma tentativa de você depurar, cancelar, filtrar qualquer tipo de ruído à sua narrativa central. É interessante essa história porque dá para a gente encaixar isso numa outra história muito interessante. Fazia muito tempo que eu não ouvia um podcast que eu sempre elogiei aqui, que era o 99% Invisível. Por alguma razão qualquer, eles perderam o pé, os episódios não estavam tão interessantes, eu esqueci. Deixei de lado. Aí ontem tinha uma brecha de tempo ali e eu resolvi ouvir um episódio que valeu imensamente a pena. Chama Torres de Silêncio. O que são Torres do Silêncio? Vamos lá. Na verdade, o podcast é narrado por uma correspondente de origem indiana. Ela vai até Mumbai,
Olha o barulho da construção aí. Aliás, tem tudo a ver com o que a gente vai falar na sequência. Mumbai também está passando por um boom imobiliário de construção de grandes arranha-céus de luxo, não é? Mas Mumbai é uma cidade gigantesca, com acho que a maior favela de todos os tempos do mundo, mas no coração de Mumbai tem um pedaço de floresta. É mais ou menos como em São Paulo você tem o Parque Trianon, mas acho que é maior que o Parque Trianon. O Parque Trianon, em São Paulo, para quem não conhece, é um pedaço do que teria sido a Mata Atlântica, né? Então, quem quiser imaginar como é que é a Mata Atlântica, é só no Parque Trianon. Pois bem, então dentro de Mumbai tem uma floresta exuberante e protegida. Ué, como é que eles conseguiram, né? Se tem tanta especulação imobiliária, como é que não derrubaram tudo? Aí que vem a história que é muito interessante. Tem um aspecto aqui ecológico e também tem um aspecto humano e social. Vamos lá, né? Você tem uma das religiões mais antigas do mundo, mais antiga que o cristianismo, inclusive, que é a própria religião, o monoteísmo judaico, não é? Você tem o zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião que surge na Pérsia. É um pouco complicado, é quase um monoteísmo, na verdade são dois deuses, você tem um Deus que é eminentemente bom, mas, aliás, um parêntese, toda vez que você imagina que Deus é absolutamente bom, maravilhoso e generoso, você se pergunta por que a vida é uma merda. Então tem que ter alguma explicação por que crianças morrem de câncer, né? Por que existe injustiça, por que algumas pessoas nascem em condições muito desfavoráveis, né? Se Deus é tão bom assim, o que está acontecendo? É claro que há outras narrativas em que pode dizer que a culpa é sua, né? Quem mandou você aprontar em, sei lá o quê, em edições anteriores, agora você paga o preço, né? Mas de qualquer maneira, aliás, essa é uma excelente maneira de você livrar a cara do cara, porque senão você nunca ia explicar por que existe o mal no mundo. Isso não sou eu falando, a existência do mal no mundo é uma questão muito antiga, eu vou daqui a pouco citar, acho que até vale a pena citar essa história. Encontrei, eu sempre tenho essa citação aqui por perto, né? Vamos lá, Epicuro, agora está quebrando a cabeça aqui para ver, eu acho que Epicuro é romano, não tenho certeza, eu sempre achei que ele era grego, depois eu vou dar um link aqui para vocês conferirem depois, mas agora de cabeça eu não lembro, não é? Mas essa citação eu acho muito interessante. Deus quer prevenir o mal, mas não consegue? Então ele não é onipotente. Ele consegue, mas então não quer? Então ele é malévolo. Se ele é capaz e também quer, da onde vem o mal? Se ele não é capaz e também não quer acabar com o mal, por que chamá-lo de Deus? Então, tá aí, só estou trazendo aqui essa pergunta do mal. Acho que não sei se a minha tradução foi muito boa, mas acho que é essa história, né? Se você tem se você imagina uma criatura onipotente, onisciente, por que as coisas são ruins? Né? De duas uma, ou ele não é tão onipotente assim, ou ele não é tão benevolente assim, ou então esquece essa história toda porque não precisa. Nós vamos voltar aqui a essa história. Zoroastrismo, então eu lembro vagamente dessa história. Você tem as forças do bem, você tem as forças do mal, você tem aquela chama eterna nos templos. É um dos princípios aí, talvez seja um precursor do monoteísmo que vai marcar, sei lá, Akenaton no Egito, que vai marcar a religião judaica também. Pois bem, então vamos lá. Então, zoroastrismo é uma religião que surge no que hoje é o Irã, né? Na época durante algum tempo chamou Pérsia também. Né? O que acontece é que num certo momento aquela região se torna, adivinha o que? Muçulmana. Né? E aí chega um certo momento em que esses caras do Irã falam para o pessoal do zoroastrismo, falam, meus amigos, é o seguinte, ou vocês se convertem, né, ao islamismo, ou vocês saiam daqui. Não tem opção. Ou se vocês querem ficar, convertam-se, se não quiserem ficar, caiam fora. E o que acontece é, de novo, uma diáspora, né? Os muçulmanos queriam eliminar o ruído dessa outra fé e forçam uma população inteira, milenar, que estava ali há muito tempo, a achar outra, amarrar o burro em outro lugar. Né? E você começa uma diáspora da população dos zoroastras e eles começam a ir para a Índia. Então tem lá uma grande onda de migração para a Índia. Aí tem uma lenda interessante, né, que eu acho até que é poética, né, que quando os zoroastristas chegam na Índia,
numa certa região ali, né, imagina, não existia a Índia, como sempre existia um monte de reinados e principados, aquela confusão de um saco de gato, né? Então seja lá quem for, o rei, o príncipe de lá, vai receber os caras, e aí, acho que não falava a mesma língua, então para mostrar que não tinha espaço para mais pessoas, que ali já estava lotado, mais ou menos o que muitos países europeus estão tentando fazer com os imigrantes do norte da África, o cara levou uma cuia com leite até a tampa, até a borda, para demonstrar, olha, cara, aqui não cabe mais nada. Né? E o que o sacerdote zoroastrista teria feito foi me dar um pouco de açúcar. Aí ele pega açúcar e coloca em cima do leite. Aí o que acontece? O açúcar se dissolve sem extravasar, sem que o leite se derrame. E ele fala, olha, tem espaço para sim, para a gente não vai ocupar tanto espaço assim, né? E a gente vai tornar a vida de todos mais doce. Que bacana. Então você tem ali na região de Mumbai uma comunidade de zoroastristas que são chamados de Parsi porque eles vinham da Pérsia, tá bom? E tem uma questão muito interessante, a gente já vai chegar nessa floresta em Mumbai, que são os ritos de morte dos zoroastristas. Aliás, vale lembrar que o Freddie Mercury do Queen vinha de uma família zoroastrista, certo? O que acontece é que eles acham que quando você morre, eles têm toda uma coisa com o bem e com o mal, etc e tal. Quando você morre, o seu cadáver, ele é tomado pelas forças do mal. Então, o seu cadáver, cara, na boa, ele está contaminado. Né? Ele está contaminado pelo mal, então se você não pode enterrar ele no chão, porque você vai contaminar a terra com o mal. Você não pode queimar como os hindus fazem, porque você vai, justamente o fogo, que é o símbolo da pureza para os zoroastristas, você não vai contaminar o fogo com isso. O que você faz com o presuntão ali? Pois bem, a solução que eles sempre adotaram foi colocar o corpo numa torre, né, para que os urubus os urubus simplesmente devorassem a carcaça, certo? Certo. Ok? Ok, é isso. Então, para os zoroastristas, o jeito certo de você não é nem sepultamento, né? Isso é uma maneira de você se livrar do corpo da pessoa por questões de contaminação, essa ideia de pureza de novo, você deixa aos urubus. Então, o que acontece é que em Mumbai, a comunidade Parsi sempre foi relativamente rica, eles compraram aquele terreno ali, plantaram uma floresta muito densa, né, e colocaram no meio torres, são torres que são chamadas, se eu não me engano, de Dakma. São torres onde você faz os rituais todos, que são secretos, né, para você trabalhar com o corpo, e aí você coloca o corpo depois numa plataforma e os urubus se desfazem. Pode parecer uma coisa estranha, mas eu não tinha ideia. Aliás, é muito bonito o podcast, porque a moça vai até lá, entrevista as pessoas, ela mesma é indiana, não é? O que acontece é que ela entrevista uma moça que estava, viajando com a família e de repente a família dá de cara com a carcaça de um cavalo. Um cavalo tinha morrido e estava ali caído no chão, no asfalto. Ok, todo mundo para, dá uma olhadinha, eles vão para onde eles têm que ir, aí na volta, menos de meia hora depois, quando eles voltam, não tem mais uma carcaça, só tem ossos. Os urubus são tão eficientes que em 20, 30 minutos tudo vira só osso, não sobra absolutamente nada. Então não é que você vai deixar um parente seu ali apodrecendo por uma semana, não. Em circunstâncias normais, os abutres, os urubus, né, eles consomem a carne em pouquíssimo tempo. Só que existe aí, começa a acontecer uma coisa estranha. Né, os urubus começam a desaparecer. Os urubus tinha muito urubu na Índia, dezenas de milhões. A Índia tem a maior população de bovina do mundo, né, as vacas são sagradas, portanto elas morrem, caem duras em algum lugar e aí a natureza se desfaz. Que natureza? Quem, cara pálida? Os urubus. Então a Índia tinha uma população de urubus felicíssima. Então os Parsi não precisavam se preocupar, porque sempre ia ter urubu, né, mais ou menos ali em Mumbai, acho que 3 corpos por dia, mais ou menos nessa faixa. Então os urubus davam conta disso. E aí o que acontece depois disso? Né? Sobram só os ossos, aí eles pegam os ossos e jogam dentro de um poço ritual. O que acontece depois com os ossos eu não sei muito bem, certo? Mas os urubus eram uma engrenagem dessa máquina, né, de descarte. Mas o que acontece é que de uma hora para outra os urubus começam a sumir. Começa um gradual desaparecimento da população de urubus.
né, para o pânico, né, dos agentes funerários, né, da população zoroastrista. Poxa, cara, cadê os urubus? O que está acontecendo? Bom, em suma, vou resumir aqui porque foram anos e anos de pesquisa. Será que foi... O que será que foi? Né? Alguém envenenou, alguma doença, eles foram para algum outro lugar... E aí eles acabaram por descobrir que o que estava matando os urubus, porque pensa, urubu come qualquer coisa e tá tudo bem, né? O urubu tem um sistema imunológico e também o sistema ali digestivo que, pelo amor de Deus, é uma coisa para ser estudada. Então, como é que você mata um urubu? Como é que você envenena um urubu? Pois bem, veja só, uma substância cujo nome eu não vou me lembrar, obviamente, é uma substância parecida com o ibuprofeno do Tilenol, certo? Ibuprofeno do Tilenol ou é do Advil? Acho que é do Tilenol. Pois bem, que seja, uma dessas substâncias que a gente usa, os humanos usam para aliviar inflamação, dor de cabeça, dor nas juntas e tal, uma substância dessas na Índia ficou muito popular porque era muito barata, as pessoas começaram a consumir aquilo feito umas loucas, ok, a torto e a direito, e começaram a usar isso no ambiente veterinário. Então, se a vaca tinha algum problema, dá esse negócio para a vaca. E começaram a dar esse negócio para as vacas a torto e a direito para garantir a saúde das vacas. Adivinha qual é o efeito colateral desse remédio? Não para as vacas, mas para os urubus. Quando os urubus comem uma carcaça, né, de alguém ou de alguma criatura que consumiu esse medicamento em grandes quantidades, os urubus têm uma crise renal e morrem. Pronto, a gente descobriu como eliminar dezenas de milhões de urubus, né, de uma maneira provavelmente medonha, né? O cara deve sofrer que nem um louco, né? Então veja, os urubus estavam desaparecendo por causa de um remédio que era vendido a troco de banana, que era usado à torto e à direito, justamente para manter a saúde das vacas sagradas. Então era isso que estava complicando a vida dos parceiros. Eu não vou entrar muito no mérito de como a comunidade zoroastrista se virou com essa história. Aí o que acontece também é que, como os urubus já não chegavam mais, os corpos ficavam lá apodrecendo, e em volta desse parque com as torres do silêncio, começaram a ser construídas torres de alto padrão, mais ou menos como aqui na Faria Lima, como aqui em São Paulo, como em qualquer lugar aqui na capital, né, que está nascendo aquelas, que nem o triplex do Guarujá do Lula, essas coisas, né, e aí o pessoal falou, tô vendo ali um defunto, né, e até tinha uma coisa um pouco mais embaraçosa, que como os abutres, né, os urubus não estavam mais dando conta, outras aves oportunistas começaram a se alimentar, mas elas não tinham, obviamente, a mesma expertise, a mesma eficiência. Então, muitas vezes um passarinho arrancava ali um pedaço, não dava conta e largava um dedo na sua sacada, uma coisa super boa, né? Aí a elite indiana estava tendo que viver dentro do ar-condicionado, mais ou menos como na Faria Lima o dia inteiro, não é? Então, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas o que eu acho muito interessante veja, os impactos que a gente acaba tendo sobre os ciclos da natureza que são completamente imprevistos. Então, hoje, o urubu quase que entrou em extinção, né? O governo agora está tentando, faz alguns anos já, controlar o uso desse medicamento no ambiente veterinário, mas obviamente Índia sendo Índia tem isso feito, sei lá, mercado negro, tem isso contrabando, tem isso feito em casa, então os urubus continuam, coitados, passando um perrengue danado. Então eu não vou entrar mais no mérito dessa história, mas veja, eu achei uma grande coincidência porque isso tem a ver também com essas intolerâncias, com diásporas, e já que a gente está falando da Índia, né, o Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, que é uma figura estranhíssima, né, porque esse está insistindo ali na hegemonia ou no domínio total e completo da população hindu sobre qualquer outra. Ele recentemente fez um discurso bastante inflamado em que ele chamou os muçulmanos de infiltrados. Eles são infiltradores, eles estão poluindo, veja, é o mesmo discurso de quem mesmo? Talvez do Hitler, é o mesmo discurso de todo genocídio, né? Veja, eles são praticamente uma doença, eles têm que ser eliminados. Pois bem, aparentemente esse tipo de pseudológica funciona, esse tipo de pânico parece ser sempre um recurso a ser usado por quem quer que queira manipular as massas, e a gente sempre cai
nessa armadilha miserável. Aliás, eu perguntei aqui para o ChatGPT sobre o genocídio armênio, eu vou dar um link para vocês, o resumo dele é bastante bom, né? E aí eu aproveitei para fazer algumas perguntas sobre o Império Otomano. De onde vêm os turcos? Que o Império Otomano é essencialmente turco. Aliás, vale lembrar que em São Paulo, muitas vezes, eu lembro disso, se algum coleguinha seu, a família, não, eles são turcos. Aí você vai ver, o cara não é turco, ele é libanês. Ou ele é sírio, ou ele é qualquer outra coisa, de algum outro, sei lá, mas por que turco? Todo mundo é turco. É que, veja, quando o Império Otomano acabou absorvendo um território colossal, esses povos todos, que não eram de origem turca, têm outras origens, são cristãos, muitos deles, muitos libaneses são cristãos, quando eles vinham para o Brasil, o passaporte era um passaporte do Império Otomano. Né? Então era um passaporte turco. Então muitos libaneses eram chamados de turco, eu lembro até de partes da família aqui, né, que eram chamados de turco, mas não eram turcos, eram libaneses, ou vinham de algum outro lugar também, mas é que o passaporte era turco. Né? Vale lembrar que muitos desses países que a gente reconhece hoje, Líbano, Grécia, eles só viraram um país efetivo, bastante autônomo, um estado independente depois da Primeira Guerra. Antes disso eles faziam parte de algum império. Então você não consegue falar 5 mil anos de Líbano, não dá, né? 20 mil anos de Grécia também não dá. Você tem o povo que fala grego, você tem, né, os fenícios e tal, mas a história é um pouco mais complicada do que essas narrativas todas. Acho que para encerrar aqui o nosso episódio de hoje, com uma história um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais inspiradora, eu vou dar um link aqui para um vídeo da National Gallery de Londres no YouTube, que o vídeo está muito bonito, né? O vídeo começa mostrando uma pintura, né, um díptico, porque é uma obra, duas partes ali juntas, né, com uma dobradiça no meio, né? É um díptico que mostra a Virgem Maria com Jesus no colo, cercada de anjos, né? E ela está apresentando o seu bebê para o rei, que agora eu já esqueci qual era o rei, era o rei, está ali ajoelhado do outro lado ali, né? E a pintura está super bem conservada, a pintura tem 600 anos, né? Século XV, não é? E uma coisa que é marcante é o azul. A Virgem Maria, os anjos, Jesus, está todo mundo pintado de azul com fundo de ouro. Pois bem, toda vez que, né, quando você pega na Idade Média, você quer falar que alguém está no céu, você pinta o fundo de ouro. Não sei exatamente por quê. Mas, sei lá, era o material mais precioso que você tinha, então você reserva para pinturas sacras, tá? Então o céu de ouro significa que a pessoa está em algum lugar que a gente nunca descobriu onde é que fica. Pois bem, então, mas agora, por que o azul? Por que ela está vestindo azul? Porque o azul, naquela época, aquele azul, que é chamado de azul ultramarino, é o pigmento mais caro do mundo, né? Ele é mais caro que ouro. Assim, por que o azul é tão caro? Por que o verde não é caro? O amarelo, sei lá. Aliás, se fosse roxo a cor, aliás, como já foi, a gente já falou aqui, né, como os imperadores romanos usavam a cor púrpura, não porque era necessariamente mais bonita, mas porque ela era muito rara e muito cara. Ela era feita a partir de uns moluscos, um processo completamente asqueroso, né, que caro pra caramba. Então, quem podia usar púrpura aqui era só o imperador, certo? Mas vamos voltar para o azul. O azul ultramarino, por que ele é chamado ultramarino? Porque ele vem além do mar. Ele vem além do mar, na verdade ele vem além de muitas coisas, porque ele é trazido pela Rota da Seda, né? O azul ultramarino é feito com um mineral chamado lápis lazuli, que é muito usado em joalheria também. É uma pedra azul, intenso, com uns veios meio brancos, com umas coisas meio douradas, tal. Não é ouro não, tá? Aquilo que aparece no lápis lazuli é pirita, é o ouro dos tolos, é ferro. Mas, pois bem, então é uma pedra que existe aparentemente só no Afeganistão, longe pra caramba. E como é que isso chega na Europa? Através da Rota da Seda. Então no vídeo mostra como coisas preciosas, né, não só especiarias, mas também esse tipo de pigmento, eles vinham atravessando o deserto, chegavam em Bagdá, de Bagdá iam para Alepo, de Alepo iam para Damasco, de Damasco ia para Veneza, tudo isso para ser usado numa pintura. A preparação do pigmento é muito trabalhosa porque você tem que moer, né, a pedra e você tem que de alguma maneira isolar, dissolver o pigmento azul, ou seja, você tem que purificar, você tem que eliminar os ruídos de novo, né, para tornar o azul mais puro, mais intenso possível e imaginável. E que é inclusive um pigmento que resiste
muito bem a passagem do tempo, tanto que é por isso que essas pinturas medievais continuam sendo super, super, super azuis, não é? E aí, essa é a história desse, quando você for a algum museu e perceber que algumas pinturas antigas são azuis, é por conta disso. O cara só quis mostrar quanto dinheiro ele tinha, ele só quis mostrar o quanto ele era devoto da Virgem ou de Cristo, ou de seja lá quem fosse. Na verdade, muitas vezes o próprio rei também ali botava algum santo, né? Mas era um show-off, era um símbolo de preciosidade, um símbolo de uma coisa absolutamente especial. E aí ela se desloca um pouco pelo museu da National Gallery e ela vai para uma pintura de Renoir, quadro do Renoir, certo? Um quadro Renoir predominantemente azul, que, se eu não me engano, chama os guarda-chuvas azuis, né? Em que o quadro inteiro é pintado de vários tons de azuis. Aí fala, nossa, então quer dizer que o Renoir era milionário, bilionário, por que ele não está usando isso com a Virgem Maria, mas com, sei lá, com pessoas francesas normais? É porque em 1800 e bolinha, né, alguém, quando a química começa a desenvolver, a gente começa a ter um pouco mais de domínio sobre a ciência, é lançado um concurso para ver quem conseguia sintetizar ou fazer de maneira artificial o azul, um azul tão bom quanto o lápis-lazuli. Pois bem, o azul do lápis-lazuli, a fórmula envolve ferro, alumínio, silício, é um inferno, né? É uma fórmula complicadíssima, não é? Talvez até enxofre, não lembro bem. Mas, pois bem, um francês chamado Guimet, em 1826, consegue sintetizar. E a partir desse momento, a tinta não é mais especial, ela é uma tinta baratíssima que você usa para tudo, você usa como alvejante, você usa no plástico, você usa à torto e à direito, né? Então, uma das coisas que vale lembrar é que a explosão de vida, né, da pintura do impressionista e dos fauvistas na França, e de outros pintores mais modernos depois, também tem a ver com a disponibilidade de cores que antes não existiam, cores que são feitas de maneira sintética, né? O próprio Van Gogh jamais teria pintado os quadros dele se não tivessem surgido novas tintas sintéticas com cores muito mais vibrantes e muito mais duradouras do que tudo isso. Aliás, eu vim encerrar com isso, mas acabei de lembrar uma história curiosa, só para encerrar. Né? Falando de novo do Império Otomano, se você for a Istambul, você pode visitar o Palácio de Topkapi, que era o Palácio do Sultão, não é? Você pode entrar onde era o harém, não é? Tudo espetacular, super bem conservado, é lindo, é super fotogênico e tal. Mas o que é mais interessante para mim é que como é que funcionava a sucessão no Império Otomano, né? O sultão tinha lá um harém, uma mulherada que vinha do mundo inteiro, ele importava concubinas eslavas, francesas, do mundo inteiro, né? O cara queria ter ali, né, uma variedade muito grande. E elas, obviamente, uma hora engravidavam. E aí, qualquer filho de qualquer concubina é um candidato a sucessor. Veja que não tem aqui nenhuma preocupação com pureza étnica, com linha de sangue, não, tanto faz. Na verdade, muitas delas engravidavam e aí você passava a ter vários príncipezinhos ali e aí começava um Game of Thrones ali nos bastidores, onde as mães e as avós dessas crianças ficavam tentando sacanear uns aos outros para ver qual era o príncipe que ia, com um tipo muito agressivo de seleção natural, qual ali que tinha todos os atributos de agressividade, sacanagem, energia, né, e inteligência para se tornar o próximo sultão. Então veja que interessante, né? A gente está falando aqui de limpeza étnica, de intolerância, mas uma das coisas muito originais do Império Otomano é isso, né? Você pode ter um sultão que é descendente, que tem olho verde, um sultão que pode ser loiro, um sultão tanto faz. Na verdade, foi um processo ali de quase que, como é que chama aquelas lutas livres, né, de mata-mata ali, para ver qual desses caras é o mais agressivo e qual deles tem os talentos naturais para suceder o papai, que enfiava o pé na jaca ali todo dia e semeou a sua semente em vários ventres de todas as cores. Raríssimos e raríssimos, eu espero de coração que eu tenha conseguido purificar, depurar, filtrar os ruídos indesejáveis dessa nossa gravação. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.